Sem o controle do dinheiro do seu negócio, não importa o quanto você venda ou trabalhe, a empresa fica vulnerável, sem previsibilidade e sempre no limite. Por isso eu vou direto ao ponto para mostrar como cuidar da saúde financeira focada em pequenas empresas, tudo de forma simples e estratégica para pequenos negócios, onde a realidade é outra. A saúde financeira é o que mantém uma empresa de pé. Sem ela, o negócio até pode vender, crescer ou ter muitos clientes, mas não se sustenta no longo prazo. E pequenas empresas sofrem ainda mais quando a gestão financeira não é bem cuidada. Então, para ter uma saúde financeira segura, bem planejada e em dia, preste muita atenção nesses 9 pilares obrigatórios para uma gestão financeira que realmente funcione em pequenas empresas. Assim, entenderá muito bem se realmente tem lucro e um caixa sólido para não só sobreviver, mas para trabalhar o crescimento da sua empresa no curto, médio e longo prazo. 1. Comece pelo básico. Antes de pensar em estratégias complexas, é fundamental dominar o básico. Muitas pequenas empresas quebram não por falta de vendas, mas por falta de organização. Por isso, separe o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. Pense no seu pequeno negócio como um organismo próprio. Ele tem suas próprias receitas, o dinheiro que entra, e suas próprias despesas, o dinheiro que sai. Quando você mistura as finanças, é como se o dinheiro da empresa e o seu dinheiro pessoal estivessem em um único bolo. Você usa o dinheiro do bolo para pagar tanto as contas da empresa quanto as suas contas pessoais, sem saber de onde cada gasto está saindo. Isso gera uma confusão enorme, certo? É exatamente isso que acontece quando você mistura as finanças. E ao fazer isso, surgem problemas bem perigosos como visão distorcida da realidade do negócio, tomada de decisões às cegas, problemas de fluxos de caixas crônicos, endividamento pessoal e profissional, dificuldade em obter financiamento, complicações com impostos e burocracias, entre tantas outras coisas que complicam muito a sua gestão financeira. Desse modo, a dica prática aqui é a regra número 1 de qualquer negócio saudável. Tenha contas bancárias separadas. Logo, abra uma conta corrente da sua pessoa jurídica, PJ, para sua empresa e use-a exclusivamente para movimentações do negócio. Para seus gastos pessoais, use sua conta de pessoa física, PF. Essa simples atitude já vai trazer uma clareza gigantesca para sua gestão. Entenda e controle todos os custos fixos e variáveis. Tenha na ponta do lápis todos os custos e despesas do seu negócio. Todos mesmo. Seja aluguel, internet, salários, compras de matéria-prima, impostos, taxas das maquininhas de cartão, água, luz, enfim. Dessa forma você entenderá de fato o que a sua empresa está gastando, bem como identificar o que pode ser cortado, mas sempre considerando em não perder a qualidade da entrega do seu negócio. Desenvolva e acompanhe o fluxo de caixa. Basicamente, o fluxo de caixa é o controle das entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que paga em seu negócio. E para um bom controle de fluxo de caixa, é preciso garantir registros bem detalhados de ganhos e gastos, com muita atenção e organização, e monitorá-lo constantemente. Por isso que identificar os custos fixos e variáveis, além de diferenciar seus custos de despesas, é muito importante, porque isso é que o fluxo de caixa vai monitorar para ajudar a entender se a saúde financeira da empresa é boa ou não. Aqui é essencial entender quando o dinheiro de uma determinada venda entra, caso um pagamento seja feito no crédito ou parcelado, e o mesmo vale para as compras da empresa, que podem ser pagas de maneira parceladas também. Em outras palavras, fazer o controle do fluxo de caixa permite que você saiba exatamente para onde o dinheiro está indo e, mais importante, permite prever se vai sobrar ou faltar dinheiro no futuro. Com essa informação em mãos, você pode tomar decisões muito mais inteligentes, como negociar um prazo maior com o fornecedor ou fazer uma promoção para aumentar as vendas. Então, para entender como trabalhar o fluxo de caixa do seu negócio do jeito profissional e que funcione de verdade, assista esse vídeo que mostra o passo a passo prático para isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Crie e cuide da reserva financeira. A reserva financeira da empresa é o valor guardado para situações emergenciais, imprevistos que fogem da rotina do negócio. Pode ser uma queda inesperada nas vendas, o atraso de pagamentos de clientes, um equipamento que quebra ou até um aumento repentino de custos, por exemplo. Em outras palavras, a reserva financeira representa o seu capital estrategicamente guardado, destinado a oferecer suporte em situações imprevistas ou a viabilizar metas de longo prazo. Ou seja, ela funciona como um ponto de apoio essencial, um verdadeiro colchão de segurança para os momentos de incerteza. E ao ter essa reserva, você garante que a vida financeira do seu negócio não será desestabilizada, evitando a necessidade de contrair dívidas ou comprometer seus planos. 4. Evite decisões precipitadas pela correria do dia a dia. Nas pequenas empresas, cada escolha tem um impacto maior porque não existe gordura para absorver erros. Em uma empresa grande, uma contratação equivocada, uma compra excessiva de estoque ou um investimento mal planejado pode ser diluído no orçamento. Na pequena, não.
O caixa é curto, a margem é pequena, a equipe é enxuta e o tempo é limitado. Logo, decidir bem não é luxo de empresas profissionais, é a única forma de manter o negócio vivo. O problema é que a maioria dos pequenos empreendedores decide com base em intuição, hábito ou pressa. Repetem o que sempre fizeram porque sempre foi assim, tomam decisões por emoção porque não dá tempo de analisar, escolhem pelo caminho mais rápido porque o dia está cheio. Só que essa forma de decidir cria um ciclo pesado. Mais retrabalho, mais frustração, mais improviso e mais preocupação com o amanhã. E tudo isso poderia ser evitado com um processo simples, claro e repetível. Desse modo, decidir bem não exige formação avançada, exige método. 5. Planejamento financeiro da sua empresa. Se o fluxo de caixa acontece no dia a dia, o planejamento financeiro empresarial é o seu mapa para o futuro. É neste planejamento que você vai definir suas metas e planejar os próximos passos da sua empresa. Ele funciona como um guia, mostrando onde você quer chegar e quanto pode gastar para isso. Criar um planejamento financeiro ajuda a empresa a ter um rumo, ou seja, em vez de simplesmente apagar incêndios, você começa a trabalhar com metas de faturamento e limite de gastos para cada área do seu negócio. Isso te dá mais controle e previsibilidade. Mas como criar um planejamento financeiro simples? Um exemplo prático, comece projetando suas receitas para os próximos meses com base no seu histórico de vendas. Depois, liste todas as suas despesas fixas, aluguel, salários, etc. e variáveis, matéria-prima, comissões, entre outros. A diferença entre as receitas e as despesas projetadas vai te mostrar se o seu plano é viável ou se precisa de ajustes. E por curiosidade, qual a sua maior dificuldade na hora de organizar as finanças? Escreva aqui nos comentários pra gente saber e tentar te ajudar. 6. Defina o seu Prolabore. Uma vez que você separou as contas, surge a dúvida, mas como eu me pago? E a resposta é o Prolabore. De forma simples, o Prolabore é o salário do dono ou dona ou dos sócios que trabalham na empresa. É um valor fixo que você retira todos os meses para cobrir seus custos de vida pessoais. Dessa maneira, definir o Prolabore é fundamental para não cair na tentação de pegar dinheiro do caixa da empresa, sempre que precisa. Ele força você a viver com um valor pré-definido, assim como qualquer colaborador ou colaboradora, e garante que o restante do dinheiro fique na empresa para arcar com os custos, despesas e, claro, para reinvestir no crescimento. Mas como definir um valor justo? Não existe fórmula mágica, mas uma boa abordagem é pensar em quanto você precisaria para cobrir suas despesas pessoais e qual seria o salário de um ou uma profissional contratado ou contratada para fazer a mesma função que você na empresa. Assim, comece com um valor realista, que não sufoque o caixa do negócio, e conforme a empresa cresce e se torna mais lucrativa, você pode reajustar esse valor. 7. Precificação para lucro de verdade. Um erro muito comum que acontece com pequenas empresas ou empreendedores iniciantes é não definirem o preço certo para os seus produtos ou serviços. Assim, não conseguem ter lucros verdadeiros e sempre terão problemas com dinheiro em caixa. Dessa maneira, o preço de venda corresponde à quantia que a sua empresa cobrará dos seus clientes. Este montante precisa ser adequado o bastante para englobar todos os gastos relacionados à produção do produto ou serviço, bem como todas as despesas ligadas ao processo de comercialização. Ao mesmo tempo, é preciso buscar obtenção de lucro sobre o item oferecido. Ou seja, um produto com preço elevado não necessariamente é sinônimo de qualidade superior ou excelência do mercado. E o mesmo vale para produtos de preço mais acessível, por exemplo. Na realidade, o preço apenas estabelece, do ponto de vista empresarial, o montante que faz sentido para a empresa cobrar, levando em consideração alguns pontos importantes para ter lucro verdadeiro. Não tenha medo de cobrar o que seu produto ou serviço realmente vale. No entanto, é preciso ter muita coerência e planejamento para chegar nesse valor certo. 8. Cuidado com as dívidas. É muito comum que pequenas empresas precisem de empréstimos para crescer ou para passar por momentos difíceis. O crédito não é vilão, mas o endividamento sem planejamento pode ser fatal. Logo, antes de pegar qualquer tipo de empréstimo, avalie a real necessidade e, principalmente, a sua capacidade de pagamento. Compare taxas e juros e condições em diferentes instituições. Tenha em mente que um empréstimo deve ser um investimento para o crescimento. Comprar uma máquina nova, investir em marketing, etc. E não uma muleta para cobrir despesas do dia a dia. Assim, se você se encontra constantemente precisando de dinheiro para pagar as contas, o problema provavelmente está na sua estrutura de custos ou no seu preço de venda, e não na falta de crédito. 9. Leve a contabilidade a sério.
Em poucas palavras, a contabilidade é a ciência que estuda, registra e interpreta as informações financeiras da empresa e as atividades que afetam suas administrações econômicas. Na prática, ela auxilia o processo de administração das empresas, tudo através de informações e relatórios que orientam os gestores a seguirem determinados caminhos para ter mais lucratividade e sucesso do negócio, tudo conforme as leis. Em parte, trata-se da entrada e saída de dinheiro. No entanto, esse simples movimento influencia diversos outros assuntos e frentes. Tenha em mente que toda entrada e saída de dinheiro do seu negócio precisa ser registrado, processado e repassado ao governo, o que influencia na quantidade de impostos, taxas e obrigações que devem ser cumpridas conforme a legislação. E é justamente isso que a contabilidade monitora e gerencia, papel exercido pelos contadores ou empresas especializadas neste assunto. E com tudo que mostrei aqui, saiba que a organização financeira não é um destino, é uma jornada contínua de aprendizado e melhoria diária. Além disso, não se trata de ser um ou uma expert em matemática ou em finanças, mas sim de ter uma disciplina, criar hábitos e usar as ferramentas certas. Comece pequeno ou pequena, seja consistente e não tenha vergonha de pedir ajuda. Tenha em mente sempre que, ao cuidar bem das finanças do seu negócio, você construirá uma empresa mais forte, mais lucrativa e, acima de tudo, mais sustentável. Então, se quiser analisar profundamente a verdadeira saúde financeira do seu negócio, não deixe de assistir esse vídeo que mostra o passo a passo para identificar as principais causas dos problemas financeiros da sua empresa. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!